Boa tarde então, meus amigos e amigas. Hoje nós vamos resolver exercícios, tá? Vou começar dando a solução dos exercícios da aula passada, tá? Antes eu deixei só um meme aqui para vocês refletirem. Aqui estão os físicos, aqui os matemáticos e aqui as equações diferenciais. Tá só Professor, um meme reflexivo. Ah, não estou apresentando nada, né? é só para você apresentar a Pode crer. tela. Boa tarde, Andressa. Aqui um meme para vocês refletirem um pouco. Estão aí representados os físicos, matemáticos, as físicas, matemáticas e as equações diferenciais. E a relação entre os três, é mais ou menos isso. As equações diferenciais como se fosse uma oferenda da matemática para a física, né? Que se encaixa muito bem. Tá. Deixando brincadeira de lado, vamos fazer então o exercício da aula anterior. Da aula 3. Teve alguém que pediu para eu fazer, e aí eu me dei conta de que a primeira não tem resposta. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vendo com clareza? Tudo certo? Sim, senhor. Desculpa, fui abrir esse negócio, não era para abrir. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa, beleza. Então, na aula anterior, né, tinha essa equação aqui, letra A. Deixa eu ajeitar uma coisa aqui. Então tinha essa letra A aqui. Eita. Essa letra A bem aqui, né, que era para resolver um problema de valor inicial, que supostamente era assim, dy dx dy dx igual menos y a sexta x ao quadrado, e a condição inicial era y de 0 igual a 0. Boa tarde, Mirailson. E aí nós vamos mudar aqui, porque essa condição inicial não tem solução. Não tem como ela ter solução, essa condição inicial aqui. A gente está tão acostumado a sempre ter solução que a gente acaba esquecendo que de fato existem coisas que não têm solução. Mas tá. Mas então nós vamos mudar e vamos propor essa outra condição inicial aqui só para a gente conseguir resolver alguma coisa. Vamos supor que y de 0, vamos botar assim, que y de 0 é igual a 1, que aí vai ter uma solução melhor, tá? Então vamos resolver essa equação, que é uma equação separável. Como ela é uma equação separável, vamos resolvê-la. Então o dy dx igual a menos y a sexta x ao quadrado, a gente organiza y de um lado e x do outro. Então a gente passa o dx multiplicando para lá,
Aí fica dy igual a menos y à sexta x ao quadrado dx, e a gente passa o y à sexta dividindo para cá. Então fica dy sobre y à sexta, ou y a menos 6, pode ser também, igual a menos x ao quadrado dx. Tá? Então aqui a gente integra dos dois lados. E a integral de y a menos 6 fica y a menos 6 mais 1 sobre menos 6 mais 1. Isso é uma primitiva, né? E aqui fica menos x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Tudo isso mais uma constante. Então fica menos 1 sobre 5y à quinta. Tá caindo o maior raio agora. Igual a menos x ao cubo sobre 3. Mais uma constante. Então primeiro aqui a gente vai multiplicar por menos 1. Então vai ficar 1 sobre 5y à quinta igual a menos x ao cubo sobre 3, menos uma constante que nós depois a gente muda para deixar só uma constante, né? Na verdade eu fiquei em dúvida agora, mas eu vou continuar fazendo como eu estava fazendo. Eu multipliquei por menos 1, só que menos 1 vezes a constante continua sendo uma constante genérica. Então mesmo que não seja a mesma que estava aqui, ela continua sendo tão genérica quanto essa. Então a gente deixa mais C. Tá, agora... Boa tarde, Thiago. Então agora a gente vai ter que isolar o y para resolver a equação. Tá? Tô com medo desses raios aí. Se eu sumir, vocês já sabem. Quer dizer que eu fui abduzido. Então, tá desse jeito aqui. 1 sobre 5y à quinta igual a x ao cubo sobre 3 mais c. A gente só tem que isolar agora uma questão de álgebra, né? Então fica 5y à quinta é igual ao inverso do segundo membro. Então é 1 sobre x ao cubo sobre 3 mais c. Que a gente pode reescrever como sendo 1 sobre x ao cubo mais 3c sobre c. Sobre 3, perdão. Então 5y à quinta igual a 3 sobre x ao cubo, e 3 vezes a constante continua sendo uma constante genérica. Então a gente pode escrever desse jeito. A gente pode passar o 5 dividindo. A gente pode dividir por 5. E aí vai ficar y à quinta igual a 3. Aí aqui embaixo fica 5x ao cubo mais 5 vezes a constante. 5 vezes a constante é a constante, não faz diferença. Então isso é 3 sobre 5x ao cubo mais uma constante. E aí finalmente eu tiro a raiz quinta para isolar o y. Boa tarde, Bruno. Então finalmente, tirando a raiz quinta de tudo, fica y igual... Geralmente a gente não escreve raiz quinta, principalmente em livro de física. A gente bota entre parênteses, chave, colchete, alguma coisa. E bota elevado a 1/5. Tá? Então essa seria a solução por enquanto. Agora precisamos impor as condições iniciais, né? Aí a gente tem uma condição inicial aqui, que eu tive que mudar, falei para vocês em relação ao exercício anterior, eu mudei porque não tinha solução aquela. Vamos dizer agora y de 0 igual a 1. Então se o y de 0 igual a 1, bom, isso aqui é outro passo. A gente estava resolvendo a equação, agora é um outro passo, que é substituir as condições iniciais. Quando a gente bota y de 0, significa que o y é função de x. E ele é o próprio y. Então o y vai ser 1 e o x vai ser 0, certo?
É bom ter isso em mente quando a gente substituir as condições iniciais. Então, substituindo aqui, né, o y fica 1 e o x vai ser 0. Então vai ser 3 dividido por 5 vezes 0 ao cubo, que é o x, mais a constante c elevado a 1/5. Então isso vai dar 3 sobre c elevado a 1/5. Mas isso é igual a 1, então elevando a quinta potência, isso vai dar que 3 sobre c é igual a 1 e, portanto, c é igual a 3. Tá? Então a resposta é c igual a 3. E aí, só para finalizar esse exercício, nós podemos então dizer que a solução do nosso problema de valor inicial, só para fechar a ideia, né? Portanto, a solução do problema de valor inicial, esse problema aqui, y dy dx igual a menos y à sexta, x ao quadrado, e y de 0 igual a 1, é essa daqui, y de x igual a 3 sobre 5x ao cubo mais 3, é muito 3, né? Elevado a 1/5. Então essa é a resposta final, tá? Uma observação que eu não sei se vocês já estão cansados de saber, mas eu acho que não custa repetir mais uma vez, é o seguinte: quando a gente resolve a equação diferencial, aparece um c. Então até esse ponto bem aqui, o que a gente tem são várias soluções. Ou a gente poderia dizer, para cada c, cada valor da letra c, da constante c, esse y aqui é uma solução. Juntando todos os c's possíveis, que vai excluir pelo jeito aqui, o número que vai anular esse denominador vai ser excluído, né? Vai ser infinitas soluções. Quando nós impomos a condição inicial, a solução passa a ser única, tá? Então, quando a gente fala de unicidade das soluções, a gente está falando do problema de valor inicial aqui. Então, é a equação mais a condição inicial. Para quem não lembra, o problema de valor inicial é a equação diferencial junta com uma condição inicial, tá? Isso é um problema de valor inicial, que é o que a gente tem aqui, uma equação, uma condição inicial. Pessoal, deu para entender esse exemplo aí? Alguém... Eu não lembro agora quem foi que perguntou, mas você que perguntou conseguiu esclarecer aí? Se tiver por aí. Então tá. Pelo jeito não, né? Então, a outra questão, o outro exercício dessa aula 3, ele é o outro exercício da aula 3 é a letra B, aqui. Vou fazer igual estava. A letra B, que era um outro problema de valor inicial, que era esse aqui. Z ponto de... Boa tarde, Franciane. Então, o outro problema de valor inicial que a gente tinha era esse, z ponto de t igual e a menos z vezes t, e a condição inicial z de 1 igual a 2. Tá?
Então essa equação aqui a gente está usando a notação do ponto, que significa derivada temporal. Então eu nem precisava escrever que é uma função de t, mas eu resolvi escrever para ficar mais completa a informação. Então vamos resolver aqui. Sendo uma derivada em relação ao tempo, então z ponto na verdade é a mesma coisa que dz dt, né? Então isso aí é menos z vezes t. E aí a gente separa o z do t, e aí fica assim, e elevado a z vezes dz, de um lado, não precisa desse vezes, é igual a t dt. Pessoal, alguém tem dúvida ainda de como faz essa separação aqui daqui para cá? Alguém ainda tem essa dúvida em relação a isso? Se tiver, é só falar. Aí nesse ponto aqui a gente integra dos dois lados, pode me interromper se tiver qualquer dúvida. E a integral da exponencial é ela mesma. Lá do outro lado a integral de t é t quadrado sobre 2 e a constante de integração. Então essa daqui já está bem mais fácil de resolver do que o anterior, né? Porque basta a gente tirar o logaritmo dos dois lados. E aqui eu vou fazer uma observação. A exponencial e por consequência o logaritmo aparecem com muita frequência aqui em equações diferenciais. Então, quem ainda tiver problema com isso, por favor, dê uma estudada rapidola nisso aí que vai precisar. Que o que a gente precisa aqui saber é que o logaritmo da exponencial é z. E que também a exponencial do logaritmo de um número também é o próprio número, tá? Então, por esse motivo, como a gente tem uma exponencial lá, a gente vai tirar o logaritmo dos dois lados. E aí isso vai dar z. Então, z vai ser igual ao logaritmo daquela exponencial, que vai ser o logaritmo do que tem do outro lado. E essa é a solução da equação. Z de t igual ao logaritmo de t2 sobre 2 mais uma constante. Não tenho o que fazer com essa constante aqui, não tenho que... Na verdade até seria possível fazer alguma coisa, mas eu acho que não precisa, pode deixar assim. Tá? E para impor a condição inicial é uma questão de substituição. Então, partindo dessa solução aí, z igual ao log de t2 sobre 2 mais c, e sendo a condição inicial essa aqui, que foi dada no problema, z de 1 igual a 2, a gente só substitui. Então, o z vai ser 2 quando t for igual a 1. Então, quando for o logaritmo de 1 ao quadrado, que é 1, sobre 2 mais c. E aqui virou uma equaçãozinha que a gente tem que isolar o c. Aí agora é o contrário, né? Agora a gente tem que tirar a exponencial dos dois lados, tem que botar um e gigante bem aqui, certo? Quando a gente faz isso, fica e ao quadrado igual a exponencial do log, que vai dar e elevado ao log de meio mais c, que é o que está lá dentro do log, então é meio mais c. Então, consequentemente, ficou e quadrado igual a meio mais c, que significa que c é igual a e ao quadrado menos meio. Se vocês encontrarem qualquer erro aí, fiquem à vontade para me corrigir, não tenho problema com isso. Então a solução do PVI fica então z de t igual ao logaritmo, aí agora a gente substitui a constante que a gente encontrou, tá? Então fica o logaritmo de t2 sobre 2 mais e ao quadrado menos meio. Essa é a solução, certo? Aí quando a gente fala em unicidade, como eu já disse, é a unicidade do problema de valor inicial. Então essa aí é a única resposta possível para esse problema de valor inicial que foi dado aí, e isso responde aos exercícios da aula anterior.
certo? Alguma dúvida em relação a esses dois aí? Que alguém queira perguntar? Eu acho que tá um problema no meu fone de ouvido que eu não tô conseguindo ouvir vocês. Tá. Não, pessoal, essa parte do E aí, pode repetir que você fez lá? O senhor botou tudo no logaritmo, depois fez uma exponencial lá de base E. Eu não entendi que propriedade o senhor usou. Pra só tirar ali o meio mais C do logaritmo. Perfeito. Então, foi essa propriedade bem aqui no caso. Só que aí não para Z. Poderia substituir por outra letra aqui. No lugar de Z seria meio mais C. Aí eu usei bem aqui. Foi isso. Essa propriedade, a exponencial do logaritmo de um número é o próprio número. Foi isso que eu fiz. Ah, entendi. Tá bom, obrigado. Tá. Na verdade, na prática, não é assim que eu faço, de cabeça. Que eu gosto de pensar mais assim, por exemplo, se tiver 3 igual ao log natural de x, eu prefiro pensar que eu vou inverter aqui. Então o x vai sair e o 3 é que vai para cima da exponencial. Ou então se fosse o contrário, assim, se fosse y igual a e elevado a w, é só trocar eles de posição. O y que está livre vai ficar dentro do log agora e o w vai ficar livre aqui. Mais ou menos isso. Mas isso tem a ver com essa relação que existe de inversa entre o logaritmo e a exponencial. Se eu tomo o logaritmo da exponencial de qualquer coisa, dá essa própria coisa. E o mesmo vale para o inverso, se a exponencial do logaritmo é a própria número. Boa tarde para vocês dois que chegaram aí. Desculpem, eu não deu para ler o nome de vocês, mas bem-vindo ou bem-vinda. Boa tarde, professor. Beleza. Tá. Então, ok. Esses foram os exercícios da aula anterior. Vamos fazer uns exercícios de condições iniciais, que a gente não viu muito isso. Aí eu separei uns exercícios aqui do capítulo 1 para a gente fazer. A aula de hoje vai ser só resolução de exercício, tá? Que é para a gente, enfim, treinar bastante antes de prosseguir o assunto. E aí eu queria pedir para vocês irem refazendo isso tudo. Esse livro da coleção Chão é excelente em relação a exercícios. Tem um monte de exercício resolvido, um monte de exercício proposto. Ele é bem direto e bem prático, tá? Quem não quiser usar, não usa. Tem muitos outros. Mas a minha sugestão é essa. Não foi esse livro que eu usei quando eu estudei. Mas esse livro me parece excelente para ser usado nisso. Por esse motivo eu peguei uma série de exercícios lá, que eu peguei a maioria resolvido, porque eu não sei fazer, então eu tenho que pegar o resolvido. Aí aqui o capítulo 1 ó, é sobre condições iniciais. Então nessa questão, determine uma constante C, de modo que essa função aqui, x igual... Boa tarde, Ednilson. Toda vez que você entra na aula eu tenho um pequeno infarto pensando que é Ed Newton, aí eu lembro do meu professor de Física 1. Boa tarde, professor. Será que é ele entrando? Meu Deus, que medo. Brincadeira, é brincadeira. Então, determine essa constante C de modo que essa função aqui satisfaça a condição inicial indicada. Tá? Então veja que aqui sequer ele mostrou a equação diferencial. A situação é tipo assim. A gente resolveu uma equação. Vamos supor que a gente resolveu uma equação. A solução deu essa aqui. X igual a C vezes E elevado a 2t. Então a solução, vamos chamar ela de geral, porque ela não particularizou ainda a condição inicial. Solução geral, x de t
igual a uma constante c vezes e elevado a 2t, tá? Essa é a solução geral. Vamos supor que a gente tem essa solução, não interessa a equação de onde ela veio. Vamos determinar c, essa constante de integração, de modo que as seguintes condições iniciais sejam satisfeitas. Qual teria que ser a constante c? Vamos lá, letra A. Aliás, letra A não. 1.32. Vamos ver a 1.32. X de 0 igual a 0. O que significa x de 0 igual a 0? Significa que a gente vai substituir o t por 0 e o x vai resultar 0. Então, quando a gente substituir isso na equação, o x aqui vai ser 0, tá? O c vai ficar lá. E eu substituo o t também por 0, mas por causa dessa condição aqui de dentro. Então fica e elevado a 2 vezes 0. Vamos simplificar isso. Fica c vezes e elevado a 0, né? E e elevado a 0 é 1. Então isso dá c. Então, apenas olhando para o início e o fim da conta, a gente percebe que na verdade c é igual a 0. E isso resolve a equação. Isso significa o quê? Que a solução nesse caso seria simplesmente x igual a 0, uma constante, uma função constante. Não é o número x igual a 0, é uma função constante e nula sempre. Tá bom, galera? Deu para entender esse primeiro aí? Uma dúvida? Se houver dúvida, vá lá, diga. Alguém levantou a mão? Pois não. Professor, o que significaria assim, uma função constante nesse caso? Significa que apesar de eu ter resolvido a equação e ter dado isso aqui, na verdade a solução que vai satisfazer essa condição inicial não é uma exponencial, e sim a função constante igual a 0. O que é a função constante igual a 0? É tipo assim, ó. Tem aqui o eixo x e y, né? Por exemplo, a função 1 mais x é essa aqui. Ela corta o eixo y bem aqui. A função 1 mais x. Essa função não é constante, né? O que seria uma função constante? É aquela que é paralela ao eixo x aqui. Porque ela tem sempre o mesmo valor. Então, se ela cortasse aqui no 1 e fosse sempre 1, isso daqui seria uma função constante igual a 1. Função constante. Que a gente poderia, na verdade, chamar aqui de t e x para facilitar. Vamos chamar aqui de t, aqui de x, e aquela função vamos chamar de 1 mais t. Tá? Então a função constante, imaginando t como sendo o tempo, por exemplo, seria, por exemplo, a posição de uma pedra parada no chão. Seria uma função constante, que eu estava dando aula disso ontem. Então, a solução aqui, por exemplo, que deu foi x igual a 0. Então, quer dizer que a posição x aqui ela vai ser 0 para sempre. A função constante igual a 0 é essa linha amarela que está sempre em cima do eixo horizontal aqui. Essa é a função constante que nós poderíamos chamar assim, x de t igual a 0. Função constante também. É como a gente diria, na verdade, identicamente nula. Ela é nula enquanto função. Ela é igual a função nula. Ela sempre está igual a 0. Não sei se eu consegui explicar o que tu queria saber. Não, sim, entendi. Obrigado. Entendeu? Tá ótimo. Vejamos então mais um exemplo. Vou deixar... Professor, Oi. consegue me ouvir bem? Perfeitamente, diga. Agora, vendo essa explicação aí para o colega, também pintou uma dúvida. Aham. Quando a função ela sai de exponencial para constante, ela interfere em alguma coisa na equação diferencial?
Não, ela não interfere na equação. Que estou pensando algumas coisas aqui. Não é que ela interfira, é que, por exemplo, isso significaria uma solução não muito interessante, na verdade. Que se tu estivesse procurando, por exemplo, se isso aí fosse realmente uma posição em função do tempo, uma solução física, por exemplo, tu poderia interpretar isso como repouso. Então, na verdade, não seria a exponencial que talvez interessasse, mas sim o que a gente chamaria de uma solução trivial. Uma Né? solução simples, né? É Desse simples problema. demais, é. Tá. Nos livros, na verdade, eles estimulam a gente a primeiro pesquisar sempre se uma equação tem soluções constantes, porque isso ajuda a entender melhor o comportamento da função, tá? E, Tá. e eu não, na verdade, não dei muita atenção para isso, mas é uma possibilidade como esse exercício revela, tá? Isso. Porque como o colega falou, né? Aí me despertou também essa parte. Se eu fosse montar um gráfico das duas funções, no caso ia mudar. No caso, ia mudar a trajetória, né? Se fosse um problema Uhum. físico. Isso daí é muito interessante que tu tá falando, plotar o gráfico, porque quando a gente plota várias soluções de uma mesma equação, variando as condições iniciais, isso dá um gráfico muito interessante que eu esqueci agora o nome. Mas é um gráfico muito interessante e que tem muito no livro lá do Boyce. Inclusive a gente pode fazer esse gráfico aqui. Porque vamos parar para pensar um pouco. O que vai mudar de uma condição inicial para outra? Só vai mudar essa constante C, né? E a gente pode ajustar a condição inicial para que essa constante C seja qualquer número que a gente quiser. Mas vamos ver aqui duas soluções diferentes dessa trivial aí. E a gente vai voltar a essa questão do gráfico, que eu achei interessante discutir. Então, dá mais um tempo aí para eu responder a tua pergunta, que eu acho que talvez depois desses gráficos fique melhor. Beleza, beleza. Tá bom. Então vamos fazer a 1.34. A 1.34 é x de 1 igual a 1. Então o que ela significa? Ela significa que quando t igual a 1, que o t está aqui dentro, o x vai ser igual a 1 também. Então t igual a 1 implica x igual a 1. Vamos substituir isso lá na equação. Substituindo na equação que é x igual a c vezes e elevado a 2t. Então o x vai ser 1 quando o t for 1 também. Então vai ficar aí ao quadrado. Então, isolando o c, a gente vê que o c na verdade é e elevado a menos 2. Então a solução a gente pode escrever como sendo x igual a e a menos 2 vezes e a 2t, que tem um jeito mais simples de escrever, que seria na verdade simplesmente e elevado a 2t menos 2. Então essa seria a solução do PVI, muito embora essa não seja a pergunta é só determinar a constante. Tá? Mas ok, é interessante de qualquer forma. E a 1.35, vamos fazer a 1.35 também, que eu acho que pode ser interessante juntar. 1.35, que é x de 2 igual a menos 3. Então a única maneira de x de 2 ser igual a menos 3 é que quando a gente substituir t igual a 2 aqui dentro, esse é o t, o x vai resultar menos 3. Então precisamos substituir isso na equação. Então a equação que é x igual a c vezes e elevado a 2t vai ficar menos 3 igual a c vezes e elevado a 2 vezes o tempo que é 2. Então c vai ser menos 3 e elevado a menos 4. Esse vai ser o valor da constante e, consequentemente, a solução da equação para essa condição inicial
vai ser menos 3 e elevado a menos 4, que é a constante, né? Tudo isso aqui é o c, vezes a função que já estava lá, que é a menos 2 e a 2t. Então esse x de t vai ser menos 3 e elevado a 2t menos 4. Essa vai ser a solução do PVI no caso. Certo? Só alguma dúvida na questão manipulativa aí de substituir, chegar nessas soluções, alguma coisa? Ou deu para entender? Bom, se tá tudo bem, então deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Rapidola. Quando a gente plota várias soluções de uma equação diferencial, a gente obtém um gráfico, né? E se for uma equação que tem um teorema de existência e unicidade, como é o caso dessas equações ordinárias que nós estamos estudando, equações bem comportadas, entre aspas, a gente pode plotar várias soluções juntas e vocês vão perceber que tem uma coisa interessante nesse gráfico. Então, uma solução que a gente encontrou foi a função constante igual a zero. Aí eu estou usando esse programa aqui, que eu só boto uma vírgula e ploto outra função. Então, outra solução que nós obtivemos foi e elevado a 2t menos 2. Então, eu vou botar aqui e elevado a 2t menos 2. Vou dar um zoom absurdo aqui só para todo mundo conseguir ver, depois eu ajeito. Tá? Então, e elevado a 2t menos 2. E a outra função seria menos 3 e elevado a 2t menos 4. Se eu não me engano é isso. Né? Tá certo. Então vamos plotar essas três soluções juntas e vamos ver o que vai aparecer aqui. Vamos colocar o intervalo de tempo aqui, digamos, indo de menos 2 a 2. E vamos ver o comportamento dessas soluções. Olha só que interessante. Essa linha azul, deixa eu só ver se eu faço uma coisa rapidinho aqui, só para engrossar. Opa. Só para engrossar essas linhas aqui. Estão conseguindo ver com clareza? Não? Tem essa linha azul é a solução constante, tá? Essa linha azul aí é a solução constante. Essa linha laranja, ela é a exponencial crescente e positiva, que é essa solução e elevado a 2t menos 2. Tá? E a linha verde de baixo é essa menos 3 vezes a exponencial aqui. Tá bom? Então, olha que interessante. O que eu ia dizer que tem de bacana nesse gráfico é que essas soluções elas nunca encostam uma na outra. Cada condição inicial vai dar uma curva e no final a gente vai ter infinitas curvas que vão passar aí no gráfico e nenhuma delas toca na outra nem uma única vez, certo? Por quê? Porque cada curva dessa é determinada por uma condição inicial. E o teorema da existência e unicidade garante que para uma condição inicial vai ter uma única solução. Então, se duas curvas se cruzassem, olha só o raciocínio qual é. Se duas soluções se cruzassem, esse ponto de interseção a gente podia tomar como condição inicial e para ele não valeria a existência e a unicidade porque teria duas soluções para uma só condição inicial. Eu acho Pode repetir, professor? Posso. Ficou complicado, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente pode plotar quantas soluções a gente quiser dessa equação que nunca nenhuma vai cruzar com a outra. Por quê? Por causa do teorema da existência e unicidade. Bem aqui nesse plano, o eixo horizontal é o tempo, t, e o vertical é o x. Talvez vocês demorem
um pouquinho para entender o que eu vou dizer agora, mas vamos pensar juntos aqui. Cada ponto desse gráfico é uma condição inicial. Por quê? Porque se o eixo horizontal é o tempo t e o eixo vertical é a posição x, então cada ponto desse gráfico é um par ordenado t e x, né? Ou seja, é uma condição inicial em que quando o tempo é t, a posição é x. Deu para entender essa parte? Eu Sim. sim. Certo? Então, pensando nisso, por que que duas curvas, duas soluções não podem se cruzar? Porque se elas se cruzassem, esse ponto de cruzamento pode ser uma condição inicial. Só que o teorema da existência e unicidade nos diz que uma condição inicial ela determina uma única solução. Só que se tivesse duas curvas passando pelo mesmo ponto, essa condição inicial do ponto de cruzamento estaria determinando duas soluções. Então isso seria uma contradição com o teorema da existência e unicidade. Eu acho isso muito doido. No caso, isso aí seria um paradoxo, né? Seria um paradoxo que ou contradição, né, que são sinônimos da condição do teorema da existência e unicidade. Aí, por exemplo, na verdade vocês podem multiplicar como qualquer c vezes essa exponencial, né, de 2t. Então qualquer número c que eu coloque aqui vai satisfazer. Isso significa que eu posso colocar quantos eu quiser aqui. Eu posso colocar menos 1. E aí eu vou ter mais uma solução aqui, ó. E elas também não vão se cruzar. Eu poderia colocar mais 1. Eu vou ter 5 curvas que não se cruzam. E eu posso ir fazendo isso o quanto eu quiser. Deixa eu só colocar mais algumas aqui só para vocês verem mais algumas curvas. Então, por exemplo, menos 2, mais 2. Ó, agora a gente já tem aí 7 soluções. Então, quando a gente faz um número muito grande de soluções, vai formando esse gráfico aí, que forma como se fosse o escoamento de um fluido. Entendeu? De um fluido perfeito. E Professor, uma linha não vai cortar a outra, diga. e como tipo eu posso saber se uma função ela é única? Aí tem que ver as condições aí do teorema, que eu tenho que ver meu livro aqui. Pera aí. Pois é, a condição para isso valer é que a equação, quando tu escreve na forma y' igual a uma função, essa função ela tem que ser contínua e a derivada parcial dela também. Deixa eu só colocar isso como observação para não ficar muito vago aqui. Pode fazer um exemplo? Tá. Vou colocar assim, para que valha o teorema da existência e unicidade, é suficiente. Eu vou colocar suficiente porque, como eu não sou muito conhecedor de equações diferenciais, é possível que tenha uma condição mais fraca que essa aqui. Então vou escrever assim, é suficiente que, né, sendo a equação isso aqui, ó, y' igual a f de xy, isso daqui é uma maneira genérica de escrever uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Dizer que a derivada é igual a uma função que depende de x e y. No nosso caso anterior aí, por exemplo aqui, ó, o y' ele era igual a menos y à sexta x ao quadrado. Então isso aqui seria o nosso f de xy, certo? E esse aqui seria o y'. Então essa é uma maneira genérica de escrever uma equação diferencial dessas que a gente está estudando aqui.
Aí o teorema da existência e unicidade ele exige, né, que, bom, primeiro que essa função f, por isso que eu não queria comentar isso, que entra umas coisas muito técnicas, mas essa função f, ela tem que ter um domínio D, né, que vai ser subconjunto do R2, porque ela é uma função de duas variáveis, e esse domínio D tem que ser aberto, tá? Depois a função f e a derivada parcial de f em relação a y tem que ser contínuas nesse conjunto D. Então é isso. São essas as exigências para que exista uma solução única para um problema de valor inicial. Então nessas condições aí, esse PVI bem aqui, ó, y' igual a f de xy e y de x0 igual a um certo y0, esse PVI tem uma única solução. Ah, sim, entendi agora. Muito doido, né? Eu não botei esse livro na referência para vocês porque... Boa tarde, Leonardo, se eu não me engano. Então, boa tarde. Esse livro aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí, que eu estou mostrando na câmera. É um livro da SBM, mas eu posso mostrar no sítio na internet aqui, no endereço web dele. Rapidola, tá? Métodos matemáticos para engenharia. Eu não botei ele na referência para vocês porque ele é um pouquinho avançado, digamos assim. Ponte que caiu. Tá aqui. Questo libro. Acho que eu misturei italiano e espanhol agora. Esse livro bem aqui, ó. Métodos matemáticos para engenharia. Infelizmente ele deu uma subida de preço. Quando eu comprei era R$30. Agora é 80. Tá. Ele é um pouquinho avançado. Eu acho que quem tiver mais curiosidade ou mais tempo para estudar, vale a pena dar uma olhada depois. Mas eu preferi não incluir nas referências também porque eu tenho que ter um livro para estudar e aparecer com coisas aqui que vocês acham que eu já sabia. Senão não tem graça, né? Mas ok. É daí que eu tirei essa versão aí do teorema da existência e unicidade, e é ele que garante que quando a gente plota várias soluções, se uma equação satisfaz essa condição, né, vai ter essa propriedade aqui, que é das soluções não se tocarem uma na outra. Beleza? Ok, eu acho que foi um interlúdio bacana a gente ter discutido isso. E a nossa aula vai até 4h30, né? Eu acho. Sim, até 4h30, professor. Tá legal. Se não chover, né? É. Chuva não para. Bom, aí vamos testar esse daqui. Determine C de modo que essa função satisfaça a condição inicial indicada. Então eu vou fazer só uma aqui. Vou deixar as outras como exercício para vocês. Para que eu queria discutir ainda algumas outras coisinhas hoje. Então a gente tem essa solução aqui. Nem sabemos ainda. Nós temos essa solução aqui. Não sabemos nem de onde veio. Mas não faz mal. O importante é determinar a condição inicial. Então vamos ver essa daqui, 1.36, que não tem nem graça, né? Y de 0 igual a 1. Quando a gente substituir x por 0, o y vai dar 1. Então no lugar de y a gente põe 1, igual a c, e no x a gente põe 0. Tá? Então fica 1 igual a c vezes 1
C igual a 1, obviamente. Vamos ver outra condição inicial, 1.38. Y de 2 igual a 1. Então, quando o y for igual a 1, x será igual a 2. E vamos substituir. Y igual a 1, igual a c vezes 1 menos x ao quadrado, só que x é 2. Então, menos 4 dá menos 3, aí passa dividindo, c igual a menos 1/3. Tá? Acho que é isso. E assim por diante, tá, pessoal? Vou deixar os outros para vocês treinarem aí. Aí aqui só um comentário do que a gente vai... Só para a gente vislumbrar o que a gente vai ver na segunda avaliação, quando a gente estudar equações de segunda ordem. Quando a gente estudar equações de segunda ordem, que são equações que têm segunda derivada, a gente precisa de duas condições iniciais. Precisa do valor da função num ponto e também do valor da derivada dela num ponto, certo? Então vamos tentar determinar essas. E aí vai ter duas constantes a determinar. Pelo menos para equações lineares, essa relação ela é muito direta. Se é uma equação de segunda ordem, tem duas constantes. Se é de primeira ordem, tem uma constante. Se é de terceira ordem, tem 3 e assim por diante. Tá? Então vamos ver como é que a gente determina essas duas constantes a partir dessas duas condições iniciais. Bom, primeiro então a gente tem o y, que é c1 elevado a x mais c2 e a menos x, mais 4 vezes o seno. E a gente precisa escrever a derivada para poder usar a segunda condição inicial aqui, que é a derivada em 0 igual a menos 1. Então aqui fica a derivada de c1 vezes a exponencial, dá c1 vezes a exponencial. A derivada de c2 vezes a exponencial negativa dá menos c2 vezes a exponencial. E a derivada de 4 vezes o seno dá 4 vezes o cosseno. Então, tendo a função e a derivada, a gente pode impor agora as condições iniciais. Y de 0 igual a 1. A gente substitui x por 0 e substitui y por 1. Aqui no y. Então, substituindo lá no y, fica 1 igual a c1 vezes z elevado a 0, mais c2 vezes z elevado a menos 0, mais 4 vezes o seno de 0. Tá? E aí o seno de 0 é 0, essa exponencial dá 1 e essa outra também. Então, o que sobra é que c1 mais c2 é igual a 1. Substituindo agora a segunda condição inicial, que é válida para a derivada, então a derivada da função no zero é igual a menos 1. E agora a gente tem que substituir na derivada, tem que tomar esse cuidado. Então, quando x for 0, y vai ser, y' vai ser menos 1. Então, menos 1 será igual, substituindo aqui, x por 0 fica c1 e elevado a 0, menos c2 e elevado a 0, e elevado a menos 0, que é 0, mais 4 vezes o cosseno de 0. Então agora fica menos 1 igual a c1 menos c2 mais 4, né? Porque o cosseno de 0 é 1. Então, reorganizando isso aqui para ficar... Carapanã, matei. Então, organizando isso aqui, vai ficar c2 menos c1, passando esses dois para o lado de lá, e passando menos 1 para cá, c2 menos c1 igual a 5. Né? E somando essas duas equações e subtraindo, a gente determina os valores de C1 e C2. Então a gente tem duas equações aqui, um sistema de duas equações algébricas lineares com duas
incógnitas, né? A soma dá 1, a diferença dá 5. Então, C2 mais C1 igual a 1 e C2 menos C1 igual a 5. Somando, 2C2 igual a 6, C2 igual a 3. Aí, substituindo de volta, a gente vê que C1 é igual a 1 menos C2. Então, é 1 menos 3, que é menos 2. Então, dessa forma, C1 é igual a menos 2 e C2 igual a 3. Beleza? Sistema linear aí. Certo, pessoal? Isso aqui talvez vocês estejam estranhando porque a gente ainda não estudou equações de segunda ordem, mas já fica aqui um vislumbre, né? Que para determinar as constantes lá em equações de segunda ordem, a gente precisa de duas condições, uma para a função e outra para a sua derivada. Bacana, né? Legal mesmo. E aí esse daqui eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Professor, tem como você voltar um slide rapidinho? Aquele lá que o senhor mostrou as constantes. Tá, obrigado. Não, é o outro. Tá. Tá, obrigado. É só para terminar de copiar. Beleza. Só tá sendo gravado, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Queira Deus que sim. Sim, está. Depois que você jogar, tem algum colega jogando no grupo aí, depois é melhor pra gente rever, né? Tá. Na verdade, o que o senhor está falando aí dessa segunda equação de segunda ordem, a gente vai precisar muito da matemática do ensino médio mesmo. Voltar em sistema, jogo de sinal. É mais isso que está complicando. O resto, pelo menos eu estou entendendo. Aí você tem que, de vez em Construir quando, uma tem máquina que... do tempo, né? Voltando. De vez em quando tem que voltar um pouquinho. Porque essas coisas, elas vivem aparecendo, na verdade. Por exemplo, se tu for estudar ondas eletromagnéticas, vai precisar muito de seno, cosseno, trigonometria e exponencial imaginária também. Se tu for estudar ondas eletromagnéticas assim de um jeito mais profundo, por exemplo. Eu tive olhando o livro aqui, o senhor indicou, vai ter equações aqui diferenciais que a gente vai precisar também do conhecimento de matrizes, né? Saiu lá, vai voltar para matrizes de novo. Mas eu acho que eu vou só comentar isso aí, a gente não vai estudar muito isso aí não. Porque eu vou focar mais em situações que eu acho mais comum de aparecer na física. Eu nunca vi um sistema de equações diferenciais lineares em nenhum problema de física. Pode ser que exista. Mas acho que aprender a resolver equações de segunda ordem é mais importante, eu acho. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Beleza. E aí vamos ver uns exercícios de equações separáveis. Só mais duas aqui. Que eu achei interessante pela peculiaridade desses exemplos. Eu sei que a gente já fez vários de equações separáveis. Mas vamos ver o exemplo 4.4 lá do livro. Que é essa equação aqui. Y' igual a 5y. Eu acho que na primeira ou na segunda aula eu já dei a solução de uma equação desse tipo, mas eu não expliquei como é que resolve. E agora talvez já seja óbvio demais para vocês, mas mesmo assim vale a pena a gente resolver, né? Então ela é separável, né? A gente bota assim, a gente passa o y dividindo, né? O y' seria dy dx, vamos chamar de x essa variável que não está aparecendo aí, igual a 5y. Então a gente passa o y dividindo e o dx multiplicando fica 5dx. E aí a gente integra. Já pode integrar tirando a constante aqui. Então fica o logaritmo natural de y
é igual a 5 vezes a integral de dx, que é x. Tudo isso mais uma constante de integração. Aí aqui entra uma curiosidade interessante, que é, eu vou transformar isso numa exponencial, né? De novo, bem aqui a gente tem que usar aqui o logaritmo natural de y igual a alguma coisa. Então a exponencial dessa coisa é y. Então para isolar o y vai ser a exponencial do que está lá. E a gente poderia parar por aqui, mas é usual, é comum, mais comum a gente reescrever isso da seguinte maneira. Y igual é, na verdade, e elevado a 5x vezes e elevado a c. Aí, e elevado a c é uma constante elevada a outra, então é constante. Sendo constante, a gente pode chamar de k, como está feito lá na coleção Shawn. Então, y é igual a k vezes e elevado a 5x. Tá? Assim está no livro, tá? Ou podemos usar a mesma constante c, como eu tenho feito aqui com vocês. Podemos usar a mesma constante c. Então a solução na verdade é y igual a uma constante vezes e elevado a 5x, que é basicamente também o mesmo exercício que a gente estava treinando condições iniciais, né? Que eu falei para vocês daquele gráfico. Então é o mesmo tipo de equação. Aí eu deixaria como exercício aqui para vocês fazerem, que é muito semelhante a isso aqui. Pessoal, eu fico falando em deixar exercício, isso são sugestões apenas. Tá? Eu não mando ninguém fazer exercício nenhum. São minhas sugestões só para aprender para a vida. Que seria resolver y' igual a k vezes y. Resolver essa equação para mostrar que a solução dela vai ser y igual a uma constante c vezes e elevado a kx, certo? Mostrar isso. É só refazer esses passos aqui substituindo 5 por k. É a mesma coisa. Tá? Ficou alguma dúvida em relação a esse exemplo? Professor, como é para fazer o exercício? Falhou um pouco aqui. Tá. Você é o Douglas? Não, o Jonathan. Jonathan. Ah, tá. Desculpa aí. É que quando eu dava cálculo 1 tinha alguém com a voz muito parecida contigo, mas eu não lembro se era tu ou se era outra pessoa chamada Douglas. Eu acho que era eu. Era ou tu? Douglas. Que tua voz está diferente, mas dá para reconhecer ainda. Bom, o exercício eu sugeri fazer assim, ó, y' igual a k vezes y, onde esse k é uma constante. K é uma constante diferente de zero, para facilitar. E é só isso, né? Que essa equação era y' igual a 5y. Aí eu estou sugerindo, substituir o 5 por uma constante qualquer. E faz aí. Essa é a minha sugestão. Para mostrar que vai dar uma constante c, que não tem nada a ver com esse k, vezes a exponencial e elevado a kx. Tá? Só isso. Ótimo, tudo bem então. Beleza. Aí o exercício 4.6 eu também achei interessante pela peculiaridade dele, né? Que vai aparecer uma tangente que tem que inverter, uma tangente inversa que tem que inverter para virar uma tangente. Mas eu queria muito falar de outra coisa agora, então eu vou pedir que vocês vejam no livro lá o exemplo 4.6, que também é uma equação separável, tá? É interessante pela questão da tangente que aparece lá.
E aí eu queria discutir rapidinho com vocês sobre equações homogêneas, mas não... Isso daqui é uma tristeza que seja essa ambiguidade de nomes. Esse sentido de homogeneidade aqui só é válido nesse contexto aqui. Não é o mesmo de homogeneidade que a gente discutiu quando eu falei de classificação das equações diferenciais, que era quando não tem um termo que só depende de x. Tá? Não sei se vocês vão lembrar. Não é aquilo. Esse nome homogêneo é um nome que só vale na aula de hoje. Só vale para essa equação aqui. Tá? Então uma equação homogênea, uma equação desse tipo aqui. Então uma equação homogênea, ela é uma equação, uma EDO, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, que ela não necessariamente é separável, mas que ela se torna separável porque ela satisfaz essa propriedade aqui. O seguinte, quando a gente escreve a equação nessa forma, y' igual a f de xy, vale essa propriedade aqui, que f de tx, ty é igual a f de xy para todo t real. Tá? O que de acho significa isso? Significa que uma equação homogênea é aquela que quando a gente troca x por tx e quando a gente troca y por ty, a equação não muda. Então vamos primeiro aprender a reconhecer o que é uma equação homogênea desse tipo aqui, e depois a gente vai entender por que que isso facilita resolver uma equação diferencial, tá? Vamos mostrar aqui que essa 4.48 é uma equação homogênea nesse sentido e a 49 não é, tá? Então vamos verificar que a 4.48, vamos verificar se ela é homogênea ou não. Ela é y' igual a x² mais 2y² sobre xy. Então agora nós vamos substituir x por tx, t vezes x, e y nós vamos substituir por t vezes y. E olha só o que vai mudar. Nada. Porque no lugar de x a gente vai botar tx, vai ficar o quadrado da fórmula, mais 2 vezes y, que nós vamos substituir por ty ao quadrado. Dividido por xy, que é tx vezes ty. Tá? Tá dando para entender o que eu estou fazendo aí? Alguém não entendeu esse primeiro passo? Tá beleza. Eu acho que tá ok, professor. Tá, se alguém tiver em dúvida é só falar. Então em cima vai ficar t quadrado x ao quadrado mais 2t quadrado y² dividido por t quadrado vezes xy. E aí dá para perceber que o t quadrado está em todos os termos em cima e embaixo. Então a gente pode cancelar ele em cima e embaixo. E fazendo isso, vejam que a equação não se alterou, porque o que sobrou foi x² mais 2y² sobre xy, que é igual a inicial. E não depende de t. Isso significa
que essa é uma equação homogênea. Certo? Então essa é uma equação homogênea. Beleza? Agora vamos tentar fazer isso para a equação 4.49. Vamos lá. Para a equação 4.49, a gente tem y' igual a 2x mais y ao quadrado sobre xy. Vamos substituir agora x por tx, y por ty, e vamos ver se a equação muda ou não muda. Tá? Então, substituindo, vai ficar em cima 2 vezes o x, que é tx, mais y ao quadrado, que é ty agora, ao quadrado, sobre xy, que é, vou substituir por tx vezes ty. Então, em cima vai ficar 2tx mais t quadrado y sobre t quadrado xy. E não vai dar o início, não vai voltar para o início, não vai ser igual, porque a gente pode cortar no máximo um t, então vai ficar 2x mais ty dividido por txy. Então significa que a equação se alterou. A equação se alterou. Certo? Então, se a equação se alterou e não deu o mesmo do início, tá? É diferente da equação do início, da equação inicial. Portanto, essa equação não é homogênea. Não é homogênea. E por que que a gente está discutindo isso? Porque quando a equação ela é homogênea, mesmo que ela não seja separável, é possível fazer uma mudança de variável que vai tornar ela separável, tá? Vamos só então deixar isso como observação aqui. Como resolver esse tipo de equação homogênea? É da seguinte forma, ó. Esse tipo de equação, tá? Então, equações desse tipo aqui, y' igual a f de xy, homogêneas, ou seja, que satisfazem isso aqui, f de tx, ty, igual a f de xy, né, para todo t real, que eu não vou escrever aqui porque eu já escrevi lá e vai confundir se eu botar esse símbolo estranho, né? Elas se tornam separáveis através de uma mudança de variável. Tem alguém com dislexia aí? Eu tenho dificuldade para escrever algumas letras aqui em sequência, tipo MU. Confunde meu cérebro. Bom, a mudança de variável é essa aqui. O y a gente vai substituir por x vezes uma função nova. Então, só para deixar muito claro, tá? Vamos dizer o que é cada coisa aqui. Então, y
é a função incógnita. Antiga, entre aspas, porque a gente vai fazer uma mudança de variável e vai substituir y por v, ainda que o objetivo seja voltar e depois descobrir quem é y, né? X é a variável independente, continua sendo. E v é a nova, entre aspas, função incógnita. Então isso aqui é muito importante para quem tiver interesse no futuro em... Talvez seja presunção da minha parte dizer que isso é muito importante, mas pode eventualmente se tornar importante para quem tiver interesse em um dia fazer pesquisa em física. Porque é usual aparecer equações diferenciais em que é necessário fazer uma mudança de variável. Vocês vão ver algo parecido em Física Moderna 2, na solução lá do átomo de hidrogênio, por exemplo. Tá? Então, como é que a gente resolve? É assim, a gente faz essa mudança de variável. E aí eu vou mostrar para vocês agora, através de um exemplo, como isso é feito na prática. Então vamos ver o exemplo 4.11 lá do livro, que é esse aqui. Ó. Vamos aplicar esse método ao exemplo 4.11, que é esse aqui. Y' igual a y mais x dividido por x. De cara, a gente percebe que essa equação não é separável. Ela não é separável. Tá? Todo mundo triste por causa disso. E aí, o que nós vamos fazer é uma mudança de variável. Primeiro nós vamos verificar que ela é homogênea. Se ela é homogênea, nós podemos fazer a mudança de variável. Então, primeiro passo, verificar se ela é homogênea. E se não for? Se não for, a gente não resolve. Outra pergunta típica também. E como é que eu vou saber qual é o método que eu vou usar? É porque na prova vai estar dizendo, verifique se a equação é homogênea ou não, tá? Por quê? Porque na situação da vida real, as equações elas não vêm com manual dizendo se ela é homogênea ou não, se dá para resolver de um determinado modo ou não, né? Mas aqui na disciplina, a gente, como está estudando um monte de métodos, a gente não pode exigir que vocês adivinhem isso. Então, talvez tenha uma questão sobre isso e vai estar escrito assim: verifique se as equações abaixo são homogêneas, se forem, resolva. E aí já é a dica, né? A dica é, se ela for homogênea, resolva de como? Desse jeito que eu vou fazer agora, com essa mudança de variável. Então, primeiro vamos verificar se ela é homogênea. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir x por tx, y por ty. Rapidinho. Diga lá. Deixa eu lhe perguntar assim. Aí o senhor colocou essa observação que essa equação ela não é separável. Hoje é a minha primeira aula, só queria saber por que de cara o senhor já disse que ela não é separável. Boa pergunta, obrigado por ter colocado nessa. Na verdade, eu não deveria ter dito isso de cara, porque isso não é óbvio. O que a gente tem que fazer, na verdade, talvez pareça mal educado, mas não é a minha intenção. É tentar fazer. Não, porque é assim. Tá, desculpa, professor, prossiga. Mas não quis, em nenhum momento o senhor quis transparecer isso, entendeu? Não, tudo Mas bem. vamos Eu só lá, tava... porque eu também quero aprender a ver logo e identificar.
Eu só tava pedindo desculpa antes porque eu vivo falando merda. Mas na verdade é o seguinte, a gente tem que tentar resolver, tentar separar. E se a gente tentar separar, a gente vai perceber que não dá. Então se a gente tentar colocar o y de um lado e o x do outro, vai ser complicado. Pode ser até possível, mas eu não vejo como. Se a gente tentar fazer aqui, a gente não vai conseguir, porque o y' vai ser y sobre x mais x. E aí como é que eu separo? Se eu tentar isolar o x passando ele para o lado de lá, ele já se misturou com o y de novo. Aí se eu tentar isolar o x multiplicando por x aqui, aí vai ficar x, y' do lado de lá, x ao quadrado aqui, e aqui vai ficar y. Entendeu? Então, qualquer jeito que a gente tente, parece que o x e o y eles estão ligados de um jeito que a gente não consegue separar um do outro. Essa que é a questão. Na verdade eu tive uma ideia aqui, mas eu acho que não ia dar muito certo não. A gente poderia entender isso aqui como uma equação algébrica, isolar o x, só que aí o y e o y' iam estar dentro de uma raiz e isso ia virar uma equação diferencial muito pior do que o início. Então é nesse sentido que não é separável. Não é que seja óbvio, não é. É porque como eu peguei do livro, o livro já disse que não é, aí eu nem pensei nisso. E acabei jogando, mas na verdade tem que verificar. É preciso sempre verificar. Obrigado pela sua questão, que foi muito interessante você ter falado nisso, contribuiu bastante aqui para a nossa discussão. Obrigado. Obrigada, professor. Então, a gente faz isso, né? Com isso, vamos ver se ela é homogênea. Então, substituindo y por ty, vai ficar ty em cima. Substituindo x por tx, fica tx embaixo, na segunda parcela de cima. E embaixo fica tx também. Aí aqui a gente percebe que pode cancelar todos esses t's, né? Aqui a gente pode cancelar e retornar ao início, né? Isso daqui é igualito que o início, né? Igual ao início. É igualito. Então quer dizer que a equação é homogênea. E sendo a equação homogênea, a gente pode resolver usando aquela mudança de variável, mas o nosso horário já acabou, né? Que é só até 4h30. Então eu vou encerrar agora para não atrapalhar vocês. E aí na próxima aula a gente mostra como resolver essa equação e também como resolver uma outra equação usando o mesmo método, e a gente prossegue com o nosso conteúdo. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Não sobre o conteúdo dado agora, mas sobre os exercícios, ou então na questão da prova. O senhor pode passar alguns exercícios que mostrem mais aplicabilidade dessas funções? Por exemplo, a gente construindo a função, por exemplo, função diferencial para posição na física, ou então para o movimento oscilatório. Sim, eu posso. Inclusive eu fiz isso na aula anterior. É que é difícil achar exemplos em toda a aula, porque os mais interessantes são equações de segunda ordem, que é justamente os osciladores, por exemplo, né? Mas tem algumas equações de primeira ordem. Por exemplo, na aula anterior eu usei como exemplo as equações da cinemática, que são equações separáveis bem simples, que dá para integrar direto. Bom, então nesse caso foi erro meu, né? De não ter visto a aula. Não, sem problema nenhum. Mas aí
já que eu falei agora, depois você dá uma olhada lá. Inclusive, faltou fazer uma coisa lá também. Aí você dá uma olhada na aula anterior, que eu falei um pouquinho sobre isso. Não é muito comum equações de primeira ordem, na verdade, na física, porque as equações que a gente resolve geralmente envolvem a derivada segunda. Por exemplo, a segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Eu sabia que eu devia ter cortado a minha barra de tarefas na hora de compartilhar a tela. Tá legal, professor. Vou dar uma olhada lá depois. Tá. Tá, até mais. Até. Não, só para concluir, então, a maioria das equações da física são de segunda ordem. Mas eu vou procurar exemplos aqui também nessa nossa primeira avaliação que também pode ser interessante. Então, já avancei o tempo da aula, desculpa aí. Mas se de repente alguém quiser perguntar alguma coisa, eu posso responder agora. Você já vai, professor, desculpa, você já vai disponibilizar o vídeo já, ou mais tarde? Assim que eu terminar de gravar aqui e fechar, eu já boto o vídeo para subir de novo, imediatamente. Só que aí demora pro YouTube processar um pouquinho lá. Aí geralmente demora 1 ou 2 horas, assim, para ele ficar perfeito. Beleza. Obrigado, professor. Beleza. Boa noite pro senhor. Boa noite, galera. Não, eu não faço live de joguinho, não. Eu não tenho essa destreza gamer. Valeu, galera. Boa noite pra vocês aí. A gente se vê na quinta-feira, hein?